próximo da Serra Gaúcha, a gente tem. É difícil falar sobre água, né? Mas a gente está preparando para a viagem do cruzeiro lá para o ano que vem, no calorzinho. Então, hoje está marcando 2 graus aqui na Serra Gaúcha. A gente está com frio no corpo, mas com calor no coração. Primeiramente, então, bom dia. Obrigado pela presença de todos. Eu combinei com as meninas aí do marketing, a Bárbara vai fazer algumas chamadas durante a nossa conversa. Nós temos a Natália também, que vai auxiliar o acompanhamento, e o João, que vai trazer para nós os indicadores e como que vai ser feito o regulamento, a campanha, a contagem de pontos, para a gente tá todo mundo a par, saber como que vai ser conduzido aqui junto à matriz. Vamos lá, João? Vou te dar a palavra, fica à vontade. Vamos lá, pessoal. Então, essa campanha, ela está já em vigor desde abril até agora. A gente acabou, por conta da convenção, atrasando a divulgação. Na verdade, a gente já divulgou lá na convenção para quem estava, né? Mas a publicação do regulamento na área do franqueado a gente ainda não havia colocado, porque a gente queria fazer essa apresentação, atrasamos um pouco, mas ela já está contabilizando, tá? É 1/4 a 31/3 do ano que vem, o período, tá? Então, o objetivo dessa nossa conversa de hoje é esclarecer um pouco mais os critérios que pontuam, os quesitos que pontuam para essa campanha, para engajar mais o pessoal, e esse ano a gente vai fazer apurações, com uma certa periodicidade, e divulgar um ranking dos franqueados, em que posição ele está. Isso vai gerar um game aí, uma competição e um engajamento maior, tá? Então, aqui a gente está falando do período, né? Esse ano a premiação é melhor. Então, a gente vai pontuar um pouquinho, assim, detalhar um pouquinho mais do que cada um pode fazer e observar para ranquear melhor nessa campanha, tá? Então, assim, critérios que somam pontos, não é só essa tela, tá? Tem vários outros, tá? Mas, enfim, 1.500 pontos vai contabilizar para os franqueados, os 20 franqueados que mais participarem ou que mais contribuírem em campanhas sazonais. O que é campanhas sazonais? Seguido, a gente enche o saco, é a palavra melhor, assim, de vocês, para auxiliar numa campanha, e normalmente é campanha de seguro de vida, tá? Vocês sabem disso, vida individual ou vida coletivo, mas às vezes tem outras campanhas de cartão de crédito, da Porto, já aconteceu, de consórcio, enfim, são campanhas que as seguradoras precisam alcançar a meta e nos cobram e nos pedem, e elas nos concedem benefícios em troca. É desconto em seguro de automóvel, é verba de marketing, é patrocínio lá para a convenção que vocês participaram, e a gente até esperava, um parênteses aqui, mais auxílio de seguradoras no custeio da convenção ali. A gente esperava que umas 10 seguradoras patrocinassem o evento, acabou sendo 4 ou 5, né, ou 6, então a gente precisou investir bastante aqui na franqueadora, mas essas campanhas sazonais aqui nos ajudam bastante e trazem benefícios para toda a nossa rede, tá? Então, a gente anota aqui os franqueados que produzirem nessas campanhas aqui, e isso contabiliza para a campanha, tá? Então, são 1.500 pontos. Vejam que é o maior número de pontos aqui de todos esses critérios, tá? Então, a gente às vezes divulga essas campanhas meio em cima da hora, 2, 3 dias antes, mas a gente pede que reserve um tempo para se dedicarem para ofertar esse produto dessas campanhas sazonais, e isso vai fazer toda a diferença aí para vocês, né, nessa campanha anual aqui também, tá? Imputar negócios no Quiver em até 2 dias após a transmissão da proposta ou do negócio, e a pólice até 5 dias após a emissão da pólice, ou seja, a gente faz bastante tempo, aí, desde quando a gente adquiriu o Quiver, que a gente pedia para lançar a proposta
transmitiu o negócio, lança no Quiver. Ah, mas eu não sei se vai aceitar. Não importa, lança no Quiver. Se recusar, vai lá e recusa no Quiver, cancela no Quiver, tá? Por quê? Porque às vezes dá crítica e a gente precisa informar o franqueado. Às vezes essa crítica vem para o e-mail da franqueadora aqui. A gente vai ver como é que ele vai descobrir de que franqueado é, sabe? Então, precisa estar lá. E depois de um tempo até a gente divulgou e vem divulgando que a gente precisa também que o franqueado lance a apólice, ou seja, transmitiu a proposta, vai lá, faz um controle ou pelo físico que imprimiu, ou pelo relatório de apólices não emitidas do Quiver, e lança a maioria dos produtos, os mais comuns, aí dá para importar a apólice também. Então, ou lançar manual quando não tem essa opção de importar, dependendo da seguradora e do produto. Mas quando tu importar o PDF da apólice, ele vai preencher número da apólice, data de emissão e vai anexar automaticamente o PDF lá no Quiver, que vocês podem até consultar pelo aplicativo no celular. Quem não baixou ainda o aplicativo no Quiver do celular, baixa hoje, que é muito prático, né? Às vezes você está na rua, o cliente liga, faz uma pergunta, você olha no celular, responde ele. É só para a leitura, mas dá para consultar tudo pelo Quiver no aplicativo, tá? O que a importação, o lançamento do número da apólice, data de emissão, anexar o PDF lá no Quiver vai ajudar nós, e vai ajudar vocês também. Quando a gente importa o relatório e os extratos de comissão, são mais ou menos 8.000 linhas, 8.000 parcelas de comissão por mês. É uma importação eletrônica. A chave é o número da apólice, tá? Então, se não tiver lá, vai cair na crítica, e vai depender manualmente aqui, do pessoal aqui, buscar por nome o cliente, ver se encontrou, vai lá, copia e cola o número da apólice, salva e processa de novo o arquivo, atualiza para ele baixar a comissão. Então, é mais um risco da comissão de vocês ficar no limbo, porque quem procurou não achou pelo nome, sei lá, no Quiver. Então, assim, poupa muito retrabalho nosso e reduz o risco de vocês não receberem aquela comissão, tá? Além do mais, tem muito franqueado que nem a proposta digita, e aí dois problemas. Que não vai receber a comissão. Outro que, quando é uma apólice que vence daqui a um ano, não vai constar no relatório de renovação. Aí o franqueado vai esquecer de renovar, e o risco vai ficar sem cobertura, gerando o risco de dar sinistro sem cobertura e franqueado ser processado e nós respondemos solidariamente, tá? Então, isso a gente vai começar a ser muito mais rígido a partir de agora, inclusive enviar notificação para franqueados que esquecem de digitar, inclusive não recebe comissão, mas nos traz um risco grande de processo por conta de sinistro, de algum sinistro que não foi indenizado por conta de esqueceu de renovar. Terceiro quesito, sinistralidade até 70% em seguros, ou seja, a gente faz um levantamento de sinistralidade por franquia. Como é que a gente está fazendo isso hoje? A gente pede relatório analítico de sinistros por seguradora. Isso gera um trabalhão. Agora, com a inteligência artificial, está facilitando um pouco, mas mesmo assim é um trabalhão de padronizar para juntar todos os sinistros de todas as seguradoras e separar por franquia, tá? Então, por isso que um dos outros critérios que vai citar mais adiante é imputar no Quiver também os sinistros. Não somente controlar sinistro numa planilha ou no papel, mas sim, deu sinistro na apólice, lança lá no Quiver, na apólice, a abertura do processo de sinistro, tá? Indenizou, coloca lá o valor. Ah, não sei o valor exato, porque foi conserto numa oficina, e eu não sei se custou 10 mil ou 15 mil, porque a seguradora não informou. Coloca mais ou menos, tá? Normalmente a gente fica sabendo do valor, mas coloca mais ou menos, que isso vocês vão pontuar. Se não informar, não vai pontuar, tá? Se a gente vê que a seguradora o franqueado não lançou, não vai pontuar. Outra coisa que a gente verifica é índice de cancelamento de consórcio da Porto inferior, se é superior a 17% não pontua, se é inferior, pontua. Ou seja,
Aqui não tem a palavra consórcio, mas vou acrescentar depois, a Natália acrescenta ali. Como, por exemplo, a Bradesco, o consórcio, a comissão é 4%, mas não conta índice de cancelamento, ela estorna se cancelar. A Porto não estorna, mas tem esse índice que, se ficar muito alto, a gente cai na classificação lá da Porto Elite e a comissão nossa vai reduzindo. Então, por isso que a gente precisa prezar por isso, tá? Para manter a comissão em 4% na Porto Consórcio, que é a administradora de consórcio que mais está funcionando bem, então é a que a gente mais comercializa, tá? Índice de renovação da carteira de seguros renováveis do franqueado acima de 86%, né? A média tem ficado em 91%, o índice, né? E é um índice geral no mercado de corretagem de seguros, tem ficado em 89%, 90%, então a gente colocou 86% aqui, ganha 500 pontos quem conseguir renovar mais do que 86% dos seguros que tem para renovar, que aparece no relatório de renovação que vocês podem extrair no Quiver, que nós estávamos enviando mensalmente no grupo de cada franquia, e esse mês passado foi o primeiro mês que a gente começou a enviar por e-mail de forma automatizada, tá? Então, esse mês de julho vai ser o segundo relatório que vocês vão receber na metade do mês, ali por volta do dia 15, por e-mail, tá? É um processo automático do Quiver, aí reduz o trabalho operacional aqui de separar por franquia, de gerar e de enviar por franquia, tá? O Quiver envia automático. O índice de renovação de 75% a 86% pontua 200 pontos e não 500, mas também pontua. Outro quesito é bom relacionamento com seguradoras e conosco aqui, porque a gente sabe que todo dia tem um estresse, por conta que o sistema da seguradora dá um bug, ou dá um erro, ou está fora do ar, ou não funciona, ou um sinistro atrasa, ou a gente demora a obter retorno da seguradora, ou sei lá, vocês ficam chateados conosco por algum motivo, mas a gente precisa sempre manter a racionalidade e evitar, tentar não discutir, não ser grosseiro com as seguradoras, porque a gente precisa deles com frequência, e a melhor maneira é tratar de forma amigável, mesmo que haja um erro por parte deles, por parte da franqueadora, porque às vezes também acontece erros por parte de vocês franqueados, tá? Então, isso eu aprendi durante 26 anos de experiência nesse mercado, tanto na teoria, em faculdade, em mestrado, dei aula, fiz trabalhos em relação a isso, e na prática, nesse tempo todo, né, mercado financeiro que eu trabalhava antes da Vida de Ouro e aqui, que a melhor forma de resolver os problemas é de forma amigável, né, do que discutindo, assim, pelo menos nesse nosso mercado, tá? Comissão média em seguro de automóvel, quem conseguir colocar uma média acima de 13 também vai pontuar 300 pontos, tá? A gente colocou isso porque a gente viu que tem muito franqueado que, por falta de experiência, normalmente por falta de experiência na área comercial ou em vendas, ele pensa que é só o preço que influencia no fechamento do negócio, no índice de conversão de negócios, e aí ele coloca sempre 10%, e não é por aí, tá? A gente tem uma quantidade gigante de seguradoras. Assim, ó, faz muito tempo que eu não vejo uma corretora ter tanto cadastro em tantas companhias seguradoras como a Vida de Ouro tem. Eu nunca sei o número certo, mas deve ser 55, né, Lucas? Fora as administradoras de consórcio e seguradoras, 60? 67. 67, o Lucas está falando aqui. Então, assim, com frequência, a gente tem um sistema de multicálculo que funciona mais redondo do mercado, né, que a gente até tentou migrar para o sistema de multicálculo do Quiver, mas ele não é redondo, então a gente voltou para o Agile. É consenso que o Agile ele é mais redondo do mercado, o Quiver para gestão é o mais redondo do mercado, e a gente tem uma quantidade enorme de seguradoras com preço igual às grandes corretoras do país e melhor do que pequenas e médias corretoras do país. Então, assim,
muito difícil a gente ter preço pior do que outra corretora. Tem 2, 3 casos aí que a gente não tem preço igual. Então, normalmente, se dá preço melhor numa seguradora que é menor e que vocês acham que o outro corretor não tem, ou que o cliente não está pesquisando o preço, dá para colocar uma comissão, às vezes de 20%, sabe, de 15%. Então, isso aumenta muito a rentabilidade de vocês, tá? Participação em treinamentos online, esse é um, tá? Bate-papos de franqueado, de seguradora e formulários de pesquisa, tá? Também pontua porque é importante. Bom, critérios que descontam pontos, né? Não digitar os sinistros no Quiver, vai perder 300 pontos, tá? Eu tenho dúvida de como digitar o sinistro no Quiver, nunca digitei. Tem lá na área do franqueado, na aba treinamentos, pesquisa por sinistro, pesquisa por Quiver, vai ter lá. Assisti, não entendi onde é que eu clico, não achei botão, não entendi. Manda um print para a Camila, manda um áudio para a Camila, no grupo, tem um grupo de sinistros aí, que ela vai ajudar. Agora tem o Augusto ajudando no sinistro também, eles vão auxiliar vocês. Cancelamento de consórcio Porto maior do que 30%, ou seja, de 10 que eu vendi, 4 cancelou, maior que 30. 4 mil pontos descontados, tá? Esse desconta muito ponto, porque tem franqueados que só comercializam consórcio, não comercializam seguros. Aí está pontuando vendas de consórcio, mas também vai descontar pontos se ele tiver um índice de cancelamento muito alto, tá? A gente sabe que às vezes fica na trave lá, aquele índice em 17, 18, 19%, mas quando é muito alto, a gente precisa descontar muito ponto, porque prejudica a todos, tá? Então, assim, como é que eu evito que cancele consórcio que eu vendi? Em primeiro lugar, explicando direitinho, vendendo de forma consciente, fazendo um pós-venda, se precisa ajudar ele a dar lance fixo, né, que é muito importante, ou dar lance livre, e quando tem alguma parcela em atraso, ligar para ele, mandar um WhatsApp, falar, olha, é importante você manter em dia para você concorrer ao sorteio, né, para você não, né, para evitar que cancele o consórcio, enfim. Aqui, outros quesitos que pontuam por venda de produtos, tá? Pontos por negócio novo, e também, aqui não tá, mas pontua também as renovações, tá? Então, assim, automóvel, seja venda nova ou renovação, cada negócio é 8 pontos. É de qualquer seguradora que pontua a venda de automóvel? Não, é só essas 7 seguradoras. Tem uma observação lá no regulamento, um asterisco, que a gente pode alterar, essas companhias pode excluir alguma, ou incluir algumas, no decorrer do jogo, tá? No período da campanha, tá? Por que só essas pontuam? Porque são essas que nos dão algum benefício quando a gente atinge a meta, ou quando a gente tem crescimento de vendas de um ano para o outro, e às vezes até dão algum bônus para a franqueadora em reais, e esse bônus a gente utiliza para premiar vocês, para investir aqui na franqueadora, para pagar esse prêmio anual para o franqueado também, e também alguns investimentos que a gente faz aqui, tá? Então, seguradoras às vezes menores, a gente não recebe nada lá, se vender ou não vender, então a gente não tem como pontuar se a gente não recebe nada em troca, tá? Seguros empresariais, ou seja, patrimoniais, de empresa, de condomínio, enfim, 60 pontos cada negócio nestas seguradoras, tá? Aliança, HDI, Zurich, Porto, Tóquio, acho que está bem visível para vocês. Previdência privada, 50 pontos cada proposta, cada negócio, Sul América e Porto. Aliás, falando em previdência, de forma rápida, a gente vai fazer um bate-papo daqui a alguns dias, contando um pouquinho do case de sucesso de venda de previdência privada aqui na nossa unidade própria, aqui na Matriz, principalmente aqui na cidade, a gente vende muito,
e vende muito por quê? Porque a gente oferece até com abordagem de aplicação financeira com juro bom. Carência só de 2 meses para saco. Vocês precisam começar a ofertar isso, porque isso fideliza muito o cliente e gera receita para nós também, e a gente consegue rentabilidade para competir com o banco, tá? E poucos franqueados estão explorando esse produto. Seguro residencial 20 pontos, vida em grupo 130 pontos, aí entra o global e também aquele com movimentação mensal, tá? Que aí a gente costuma fazer mais para associações, sindicatos, senão quando é empresa privada, normalmente a gente faz pelo global, por quê? Porque não dá trabalho de excluir vidas quando entra e sai funcionário, tá? Então a gente prefere vender global. Bom, é muito fácil de orçar e vender esse produto, a gente vende bastante, isso ajuda bastante nós perante as seguradoras, tá? Nestas companhias todas, tá? Ofertem isso. A gente vende muito aqui só com a cobertura de morte acidental e invalidez por acidente. Não colocamos a cobertura de morte natural para indústrias, para empresas que têm risco maior de acidente de trabalho, tá? Então, muito fácil vender isso aqui, fica muito barato. Outra coisa, não tem muito risco de acidente, é uma padaria, um mercadinho, o marido e mulher são sócios, têm 50, 60 anos cada um, muito fácil vender, fica muito barato com a cobertura de morte de qualquer causa, porque o preço é para uma idade média de 44 anos, se a pessoa às vezes tem 65, vai custar muito barato, e isso não tem nem declaração de saúde. Às vezes a pessoa tem um seguro individual no banco, paga o triplo. Eu vi um caso aí que eu fiz um caso que custou R$600 por mês, ele pagava 2.000 por mês, ele pagava 2.000 só para ele. Eu fiz para 4 pessoas da família, pela empresa do filho, custou 4 vezes menos para 4 pessoas a mais, tá? Só para vocês terem uma ideia do quanto é fácil de vender isso aqui, para que vocês reservem um tempo para vender isso aqui, tá? No global. Vida individual 90 pontos, plano de saúde coletivo 140 pontos. Aqui, 9 quesitos que a gente vai falar, se vocês atingirem 7 dos 9, vocês vão receber o selo de especialista, tá? Que é um selo de qualidade, só que faz mais sentido como somos serviços e produtos financeiros e não um produto físico, faz mais sentido falar de especialista, né? O franqueado é especialista do que qualidade, né? E esse selo vai trazer alguns benefícios para vocês, além de reconhecimento, de marketing, de você poder falar para o franqueado que é um dos franqueados especialistas da Rede Vida de Ouro, vocês vão receber alguns benefícios, tá? Então, quais são os quesitos? Contribuir para campanhas sazonais, imputar corretamente os negócios no Quiver, imputar corretamente sinistros no Quiver, participação em treinamentos online e renovação da carteira ativa acima de 85%, sinistralidade até 70%, cancelamento de consórcio menor que 17%, bom relacionamento com seguradoras, prioridade na concessão de descontos em seguro. Isso aqui é uma vantagem, Natália, depois tu corrige, e não um quesito que pontua, tá? Quem for especialista vai ter prioridade, vai ter um maior desconto em seguro de automóvel do que quem não é especialista. Então, a gente tem uma relação de franquias aqui numa planilha online, do Google, e quem é especialista está pintado em dourado a linha, tá? Então, a Geise já sabe quem é especialista e ela, às vezes, dá R$250 de desconto no seguro automóvel para um franqueado que pediu e é especialista e dá R$100 para quem não é especialista e pediu. Às vezes está escasso, ela nem dá para quem não é especialista. Outro quesito que pontua, depois eu vou ver qual que é o 8º que está trocado aqui, postar no mínimo uma postagem por mês na fanpage do Instagram da franquia, ou seja, a minha franquia tem lá seu Instagram, lá, enfim, pega uma arte lá que tem, faz um videozinho, enfim, posta no mínimo uma vez por mês no Instagram, isso é um dos quesitos que pontua.
As vantagens que o selo dá, essa aqui é uma, né? Então, que é a prioridade no desconto de seguro automóvel, reconhecimento nas redes sociais, ou seja, a gente também aqui vai divulgar que o franqueado lá é especialista, os clientes de vocês vão ver, vocês vão repostar isso, o cliente de vocês vai ver, eu fiz lá com fulano, ele ganhou um selo de especialista. Então, o cara deve saber o que está fazendo, né? Isso dá credibilidade, né? E quando esse franqueado especialista adquirir material de marketing, ou seja, eu quero camisetas, eu quero kit churrasco, eu quero canetas, eu quero agendas para dar de presente para meus melhores clientes, ou para algum cliente que eu fizer uma promoção, que se ele fizer um seguro de vida, ele ganha um brinde, se ele fizer um consórcio, ele ganha um brinde, a gente não vai cobrar o frete para envio desses materiais, tá? Com o tempo, a gente vai dando mais benefícios aqui. Até a gente está aberto a sugestões, tá? De alguns benefícios aí para quem é especialista, tá? Ô, João, desculpa te interromper, mas eu achei no regulamento, adquirir materiais de marketing, tá? É o 8º. Tá, então está trocado lá. O 8º pré-requisito é que o franqueado tenha, claro, preciso atingir só 7 dos 9, né? Eu vou ser especialista, mas um dos quesitos que pontuam é ter adquirido alguma coisa de material de marketing durante o período da campanha, tá? A gente acha que a gente nem cobra taxa de marketing, como a maioria das franqueadoras cobram taxa de marketing para investir em marketing, para divulgar, mas a gente quer que vocês utilizem, brindes é uma das coisas, né? Além de postar Instagram, quer que vocês utilizem os brindes também como marketing, então, isso é um quesito também. Para receber o prêmio, também precisa o ganhador, né? Vai ser 3 ganhadores, precisam postar um vídeo de depoimento marcando a franqueadora ali, falando, olha, fico contente por ter sido premiado, né, na Rede Vida de Ouro, lá, enfim, na campanha anual, alguma coisa assim. Precisa estar em dia com taxa de royalty, taxa de franquia, e o pagamento é feito na conta da franquia e separado do repasse mensal, e a gente não desconta aquele imposto que a gente desconta no repasse das comissões. Então, Lucas, esse ano a premiação é melhor do que a dos anos anteriores, né? Você pode falar, é uma premiação de um cruzeiro, né? Acho que tu vai ter que desligar o microfone. Isso aí, pessoal. Então, o João agora me deu a palavra, né? Eu vi que o João engatou ali a apresentação e ele foi, né? Ele foi, seguiu. Pegou na parte boa, né? A parte de pontos. O legal aqui, que eu fiz uma anotação enquanto o João estava falando, é que se a gente analisou junto a apresentação, tudo o que ganha ponto é o que faz a unidade de vocês, a franquia, rentabilizar. É o que faz vocês ganharem dinheiro. O que perde ponto também perde dinheiro. Então, o nosso foco hoje como empreendedores é ganhar cada vez mais, né? E por isso a gente trouxe lá a questão, eu pedi para o João abordar também essa questão dos benefícios que as seguradoras X determinam e por que elas são elencadas, para saber aonde que vai esse dinheiro, esse valorzinho. Às vezes a gente ganha R$300, R$500, então onde a gente investe. Então, esse ano aqui, a gente debateu junto, né? O prêmio final da campanha são 3 viagens de cruzeiro, passeio, eu não sei como que a gente define em todo o território aí, mas é cruzeiro, são 3 cruzeiros com acompanhante. Então, os 3 primeiros classificados dentro da nossa campanha vão participar junto e vão ter o benefício de estar junto também com a diretoria, porque eu disse que eu preciso de uma viagem para mim também, né? E então a gente preparou isso com muito carinho, foi selecionado para. Agora o João tirou para mim perder o discurso. A gente escolheu aí com muito carinho o que a gente estaria fazendo, estaria compartilhando com vocês. Entende que como empreendedores a questão de
de valor financeiro, né, é muito importante, porque a gente consegue também utilizar, mas a gente pensou em vocês viverem uma experiência, porque dinheiro vocês podem ganhar o ano todo, e a gente quer proporcionar para vocês algo que fique na memória também como Vida de Ouro, né? A gente fala, tem tanto nossa marca como ouro, e por que não a gente aproveitar também desse brilho que a gente pode ter. Então, preparamos aí, ainda está sendo ajustado algumas questões aí com o pessoal que vai organizar toda essa premiação final, mas a data a gente já tem definida, então a gente está buscando que seja aí um pouquinho mais quente, um calor. Eu acho que vai ser um benefício para todo mundo vai gostar. Quero abrir um parêntese sobre a nossa apresentação, porque o João trouxe um ponto muito legal, que é a participação do franqueado em algumas ações que a gente faz. E eu fiquei bem feliz, porque quem não viu lá no grupo, a gente, na próxima semana, no dia 15, eu estou indo para São Paulo. A Porto, ela está elencada em vários tópicos aí, ela é uma parceira muito forte do Grupo Vida de Ouro, ela remunera muito bem os nossos franqueados. Então, o pessoal aí de São Paulo vai estar participando também comigo numa imersão dos produtos Vida e Consórcio, dentro da Porto, nos estúdios da Porto. Então, é legal que vocês participem, porque não é só a premiação final da campanha, que vocês participem dessas ações para conseguir rentabilizar, aprender um pouco mais também sobre os produtos e ganhar mais dinheiro. E saúde, fechando né? meu microfone. E saúde. Consórcio e saúde, isso aí. Então, são várias ações que, às vezes, não são vendas de forma direta, mas nos ajuda a criar mais habilidade para também fechar mais negócios. Então, a gente vai ter ações no decorrer aqui também. Dentro disso, algumas coisas não pontuam, mas não esqueçam que muitas vezes as seguradoras fazem algumas campanhas em que são momentâneas, e isso também gera prêmio aí para a unidade franqueada, consequentemente soma pontos dentro da campanha. Então, tudo que for voltado à venda vai ajudar vocês a classificar também. Acho que da minha parte, João, concluído. Tu quer dar sequência? Para quem não participou, não pôde participar da convenção desse ano em Gramado, pessoal, quem foram e não também não, talvez não tenham visto as postagens, não é só os 3 franqueados que mais vendem, vocês viram aí pelos quesitos, porque tem 3 classificações de clubes, tá? E essa classificação de clubes, até não foi falado na apresentação aqui, vou comentar agora, são baseadas em clube ouro, prata e bronze. O critério para estar classificado a franquia estar no clube ouro, prata ou bronze é exclusivamente volume de vendas, tá? Não entra os outros critérios que pontuam, mas entram para classificar no clube, tá? De forma que, mesmo um franqueado que começou agora na rede, ou que não tem um volume de vendas tão grande, ele pensa assim, não tenho chance. Tem chance sim, porque no grupo bronze só estão franqueados que têm um volume de vendas menor, tá? Então, até os ganhadores da campanha do ano passado foram Balneário Gaivota, São José dos Campos Vila Industrial e Monte Castelo, tá? Então, só para quem não sabia, outra coisa que a gente falou na convenção, e quem não esteve presente, a gente falou da plataforma que a Vida de Ouro é sócio, com mais 2 rapazes de São José dos Campos, que é o Denilson e o Arthur, a Ouro Connect, a gente apresentou ela na convenção, e lá na convenção a gente falou que em alguns dias a gente ia enviar um WhatsApp para cada franqueado com um link da agenda para os franqueados que interessarem em conversar sobre essa ferramenta, sobre que ela pode ser útil para auxiliar nas vendas, para angariar negócios via WhatsApp, via tráfego pago, com utilização de uma inteligência artificial, fazendo contato com o potencial cliente que responder aquele WhatsApp, que tem interesse naquele produto que foi divulgado, né, por
esse disparo em massa via WhatsApp. Essa ferramenta não bloqueia número de WhatsApp e tem um CRM integrado. A gente atrasou um pouco por conta de férias do desenvolvedor lá do Denilson, tá? Então, não vale a gente não quer também divulgar isso e não ter braço lá para configurar, dá um pouco de trabalho de configurar para começar a usar isso, mas agora a gente está inserindo um rapaz para ajudar nessa configuração inicial de cada usuário, de cada cliente dessa plataforma. E então, em breve a gente vai mandar, inclusive pela própria ferramenta, vai disparar para todos um WhatsApp, a inteligência artificial vai conversar e vai gerar uma agenda ali para vocês escolherem o melhor horário para conversar sobre isso, tá? Essa ferramenta, a gente não falou lá na convenção também qual é o custo dela, porque ela varia um pouco de acordo com as funcionalidades que o franqueado vai usar, mas é entre R$350 mês e R$550 mês, e tem uma taxa de configuração inicial, que o pessoal da área de TI chama de setup inicial lá, mas é uma ferramenta que auxilia muito. A gente está usando aqui para vender consórcio e para vender franquias. Então, assim, por exemplo, o cara que viu um anúncio da Vida de Ouro lá no Google, no Instagram, interessou por adquirir uma franquia da Vida de Ouro, ele preenche um formuláriozinho lá com 3 informações, ou 4, e ele recebe um WhatsApp instantaneamente, seja à meia-noite, seja no domingo, da inteligência artificial. A inteligência artificial, só para dar um exemplo, né, para vocês, ela pergunta a experiência profissional, se o cara não responder, ela reformula a pergunta. Se ele responder meio vago, ele pergunta mais especificamente qual é o cargo, a atividade, o momento, e aí ele mostra a agenda para escolher o melhor horário para a gente entrar em contato e conversar sobre a franquia. A gente está usando isso para consórcio também, porque consórcio a gente identificava que acontecia muito, a gente investia em tráfego pago, né, em anúncio no Meta, no Google, mas a maioria dos leads, assim, 70% dos leads entram ou à noite, ou meio-dia, ou no sábado e domingo. E aí o nosso colaborador aqui não trabalha, né, fora do horário comercial. Aí acabava chamando lá na segunda-feira, às 10 da manhã, às 9 da manhã, às 11 da manhã. O cara estava trabalhando, não podia ler o WhatsApp, ainda mais de vendedor, enfim. E aí olhava a segunda noite, ele nem lembrava mais que ele tinha preenchido o interesse de um consórcio, tá? Então, isso aumentou muito o índice de conversão desses leads. Por quê? Porque o cara já recebe um contato, já agenda na hora que ele demonstrou interesse. Perguntas, pessoal? Natália, não sei se alguém fez perguntas ali, se tu quer comentar alguma coisa. Bárbara? Não, eu acho que vale ressaltar de novo a importância de registrar no Quiver, né? Porque até as nossas campanhas aqui que acontecem sazonais, elas precisam disso, né? Então, às vezes a gente vê as gurias do suporte, assim, insistente e um pouco até bravas porque vocês não registram, né? E é uma necessidade muito importante, tanto para vocês quanto para nós, né? Porque às vezes também o top 10 ou alguma campanha, ai, mas eu ganhei, eu vendi, mas a gente vê tudo pelo Quiver, então se você não registra, a gente não tem como saber, né? Então acho que vale ressaltar isso. Não sei se, eu acredito que não tem mais nenhuma contribuição a fazer. Se precisarem, só podem mandar, né, as dúvidas, né, João, se surgir depois para nós. Eu acho que ficou tudo bem claro, bem explicadinho, então não tem. E continuar, né? A gente vai continuar ativando essa campanha para que também não caia no esquecimento. Então, mês a mês, aí, ou de 2 em 2 meses, a gente vai ativando esse conteúdo também. Aí eu tô um fantasma, desculpa que eu abri a janela para entrar sol. Eu ia até comentar, Bárbara, manda um pouquinho desse sol aqui para nós, tá vindo lá do céu, né? Ficou clarinho. Ô, pessoal, eu acho que como eu mencionei antes aí, né, a gente tá preparando tudo isso com carinho, então todo mundo tem a oportunidade de ganhar.
Eu agradeço o João, a Natália e a Bárbara que me acompanharam nesse momento. Eu quero ver quem vai estar disputando esse lugar. Mas também, antes de eu finalizar, eu queria só sentir um pouco aí como é que está o sentimento de vocês, se vocês gostaram, se não gostaram, se faz sentido. Então, vocês podem abrir aí o microfone, eu quero ouvir pelo menos um ou dois. Pessoal, se ninguém comunicar, eu espero que a Bárbara, o João e a Natália comuniquem, né, passem o sentimento deles, porque geralmente os franqueados, quando é muito frio, eles ficam mais quietinhos. Mas eu queria ouvir de vocês. Vocês gostaram? É isso que vocês estão esperando? Como é que vocês receberam essa campanha que a gente veio desenvolvendo aqui? A Sheila escreveu ali incentivo para nós, né? Legal, muito bem. Então, já que se vocês não quiserem falar, vocês podem só ligar o microfone e gritar aí. Então, quem gritar mais forte vai ganhar mais ponto. Eu ia dizer, parece que quem não fala nada não vai participar, né? Não vai nem estar concorrendo. Bom, deixa eu pegar a fila aqui, então, Samuel falar alguma coisa. Eu sou pequenininho aqui, mas desde que a gente começou a trabalhar com a Vida de Ouro, é sempre uma alegria. Até, Lucas, alguém de Limeira entrou em contato comigo, que está querendo ser uma nova franqueada. A gente sempre dá nota 1000 para vocês. Apesar de tudo, a gente percebe o empenho de vocês o tempo inteiro de nos agradar, de nos ajudar, né? O João, que a gente sempre teve bastante contato, uma pessoa formidável, sempre nos ajudou. Parabéns por mais essa iniciativa e, como sempre, cada dia melhora mais, né? Então, muito legal mesmo, viu? Parabéns e vamos para frente. Obrigadão, Samuel. Obrigado pelas palavras. Colegas, mas alguém pode se manifestar só para a gente não ficar sozinho? Está sendo gravado aí a nossa conversa para os demais que não conseguiram participar também ouvir vocês. Só tá tímido. Estou passando para dar um bom dia para vocês. É isso aí. Oi, Lid, brigadão, bom dia, bons negócios. Pessoal, então como o pessoal ainda não conseguiu se manifestar, eu vi aí o Roberto, ó. O Roberto tá no trânsito, mas ele achou muito bom. Parabéns para a Matriz pela iniciativa. Roberto, obrigado pelas palavras. Bom dia, gente. Aqui tá frio, tá todo mundo encarangado. Eu tô com meu chá aqui esquentando as mãos para conseguir escutar, tá muito frio. Olha ali, muito bem, Sheila, a gente viu aí também a tua colocação. Então, se mais alguém quiser comentar alguma coisa, senão a gente encerra. Agradecemos a presença de todos vocês. Esse material, a Nath depois, ela manda também, ou ela vai deixar disponível dentro da área do franqueado, para que todo mundo tenha acesso do regulamento. E vou deixar então com o João, para ele concluir. E acho que tem o Fábio também para falar agora. Eu gostei, o pessoal está começando a se manifestar. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu acabei entrando no finalzinho aí, tá? Então, estava na correria aqui fazendo algumas cotações, mas parabéns aí pela iniciativa, né? Muito legal, acho que é um incentivo aí para todas as unidades, né? Parabéns aí pela iniciativa, eu gostei bastante. Então, a gente, como estamos começando aqui, estamos amadurecendo ainda, né? Praticamente estamos 4 meses aí trabalhando, né? Praticamente 2 meses para cá que a gente está bem forte, dedicado, né? Que eu saí do trabalho. Mas eu achei bem legal, é uma motivação, acho que para cada um aí, para quem está iniciando também. E muito parabéns, mano. Agradeço aí pela oportunidade de estar participando junto com vocês. E vamos lá, vamos para cima, né? Agora é só vender, gente. Vamos para cima. Vamos para cima. Baita incentivo, né? Para vocês continuarem produzindo e, paralelo à produção, ficarem de olho nesses quesitos aí que pontuam para a campanha. Sim, principalmente, não sei se vai poder compartilhar isso, daí depois vai no sistema lá, e depois eu vou dar uma olhada mais com atenção, olhar cada ponto, né? Eu achei muito interessante mesmo. Esses tipos de requisitos, né, nos traz atenção na questão de preenchimento ali do sistema, né? Que, assim, aos poucos eu não tive tempo de olhar todo o treinamento ainda, né? Então, mas é muito legal mesmo. São boas práticas, né, que nós temos que praticar dentro do grupo. Eu acho que é importante para cada um ter a sua atenção aí, tá bom?
Abraço, pessoal. Bom dia e boas vendas. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado a todos pela participação. Tchau, tchau. Bom dia.